Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estamos aí partindo para mais uma aulinha. Vamos fazer uma aulinha aqui na natureza. Olha que lugar lindo aqui, ó. Vitória do Espírito Santo. Olha essa árvore, que show. Aí está, ó. Aqui é um lugar muito bom para que eu venho para dar uma nadada, né? E aqui sempre, ó, caminhando de pé no chão. Sempre pé no chão. Que interessante a divisão do Mar Negro com o Mar Branco. Isso aí são algas. Muitas algas. Então, tem lugares que estão verdinhos, tem lugares que estão... Hoje está um dia maravilhoso, né, para fazer uma aulinha, mas todo dia é dia de falar sobre o divino. Cada momento seu aqui nesse planeta é para você estar refletindo, compartilhando a sua sabedoria, o seu amor, certo? Estamos indo então para o local da nossa aulinha, que hoje me deu o desejo de falar com flores ao meu redor. Aqui está com bastante alga hoje. Isso é muito raro, mas... Olha, a amiga garça, ó. Tá ali na dela, né? Ser vivo maravilhoso, ó. Olha só essa árvore que maravilhosa. Todos esses elementos aí vão me estimular, né? A fazer uma boa aula hoje, olha. Que lindo. Tudo bem florido por aqui, mas eu ainda quero um local com uma buganvília roxa. Olha só esse cantinho aqui, ó. Que bucólico, ó. Você traz algumas coisas aí, vem fazer um piquenique aqui, ó, debaixo dessa árvore linda, esse ser vivo incrível, né? E aí você fica aqui, ó, sentado numa cadeirinha, apreciando essa paisagem aqui na sombrinha. E essa água é transparentíssima. Vamos aí procurando o nosso local para fazer a nossa aula, né, de hoje. Aí, ó, prainhas escondidas aqui que poucas pessoas conhecem. O ponto é, se nós vamos fazer uma aula, vamos fazer uma aula com beleza, porque Deus é a beleza suprema, é o artista, né, de toda essa natureza. Ó, estamos chegando aqui no local, porque eu já vi algumas buganvílias aqui, ó. Vamos ver se a gente acha a nossa, que é a roxinha. Olha lá. Ih, tem uma lá, ó. Ó, tem uma linda ali, ó. Vamos ver se a gente faz ali. Vamos dar mais uma explorada por aqui. Ó, tudo isso aqui, ó, é buganvília. Ó, tudo isso aqui é buganvília, tá vendo? Ó, buganvília branca. Ó, os passarinhos já ficaram todos felizes já de saber que eu vou dar aquela... Deus vai me dar aquela inspirada nesse local aqui, né? Não tem como, não. Mas ainda não é o local. Aqui achamos mais uma buganvília, mas eu quero a roxa. Opa! Aqui, achei o local top para fazer uma aula. Olha que lindas. Maravilhoso. É aqui que Deus escolheu para fazer essa aulinha de hoje. Olha que maravilha isso, gente. Olha, é aqui que eu vou fazer a minha aula. Sensacional. Ó. Fantástico. Deus, ele não só dá a inspiração, como ele dá o local perfeito também, né?
a gente fazer aquela aula incrível. Vou fazer nesse pedacinho aqui, mas parece que aqui ainda tem mais, ó. Uma bananeira, vou passar aqui debaixo dessa bananeira, ó. Tem mais, ó. Isso segue, ó. Bom, então eu vou parar por aqui. Eu vou fazer lá mesmo, lá pelo lado da... depois da bananeira ali. Aqui nós temos... só falta aparecer os macaquinhos aqui, né? Que é o macaquinho que gosta da bananeira. Vamos fazer a aula então por aqui mesmo. Que a presença divina me dê a graça de sua inspiração para que possamos, né, nos associar a linguagem a essa maravilhosa expressão das flores divinas. Então vamos começar a nossa reflexão aqui, deixar o foco ali nas flores, né? Essas flores roxas representam a transmutação energética. O lilás, o violeta. Então essas flores que elas possam, né, transmutar aí a nossa consciência. Às vezes eu penso aqui que com esse passarinho cantando, eu com o pé no chão, depois cair no mar, certo? Totalmente relaxado, totalmente entregue ao divino, já que eu entendo que tudo aquilo que a gente chama natureza significa o quê? Natureza de Deus, tá? Essas árvores aí, as flores, tudo está sendo possível se manifestar porque a energia de Deus está presente junto com a alma desse ser vivo aí que manifesta essas flores lindas para a gente. Então a gente está sempre em gratidão, né? Gratidão, Deus, por manifestar toda essa beleza, e gratidão também a essa alma que naturalmente está expressando, né, da melhor maneira dela o serviço a Deus, fazendo os nossos olhos apreciarem esse colorido, essa beleza. Assim também aqui, ó, também estamos embaixo de uma mangueira, né? Eu pego muita manga aqui. Agora até que não está dando muita manga, mas sempre tem alguma fruta, né? Então a árvore, ela nos dá o fruto. Então esse ser vivo chamado mangueira, onde tem a presença de Deus e a presença do ser vivo, está sempre fazendo o serviço de dar a sombra, de dar o fruto, certo? Então você tem que ver com esses olhos que está todo mundo servindo a todo mundo. E você, nessa forma humana, por exemplo, a alma que ocupa agora essa forma humana, que é denominada com um apelido alemão ou com nome próprio, também vive na natureza para servir, tá? Isso se chama Sanatana Dharma. Sanatana Dharma significa a ocupação eterna do espírito. Somos sempre servos eternos, amorosos de Deus, caminhando nesse planeta, cada um na sua forma. Aquela flor está na forma de expressar a beleza, a mangueira que vai fornecer a manguinha, a sombra, né? Tudo está correlacionado com essa propriedade de servir. E nós, na forma humana, temos uma inteligência superior e devemos aprender a servir todos os seres vivos do planeta. Os minerais, os vegetais, os animais, servir a outros seres humanos e servir também a seres superiores, e principalmente o serviço a Deus. Porque o Espírito é um servo eterno, amoroso de Deus, como bem sabemos, e vamos repetir isso o tempo todo. E se você não se situa nessa posição serviçal a Deus, que está representado, né, em todos os seres vivos, porque Deus está aí dentro dessa plantinha, Deus está dentro dessa mangueira, né, Deus está aqui, ó, na grama, certo? Deus está em tudo. E aí nós temos que
entender que servimos a Deus servindo a todos, a tudo. Então essa é a inteligência que devemos que ter. Quanto mais você avança nas formas, por exemplo, você já passou de vegetal para animal, já foi mineral também, e agora você está numa forma humana. Quanto mais você progride em suas formas, você fica mais capacitado ou qualificado para servir. O espírito começa a manifestar esse assim chamado serviço devocional ao mundo, aos outros espíritos que ocupam formas e principalmente a Deus que está no coração. Toda a natureza, toda a existência está nos servindo. Está servindo aquela planta, está me servindo, está servindo as árvores, está servindo aos peixes, aos animais, aos anjos. Assim também os anjos, que já são um tipo de evolução superior ao ser humano, ele tem uma propensão a servir mais ainda. E Deus é o servo supremo. Todo mundo deve amar ao servo supremo, deve servir ao servo supremo. A nossa própria capacidade de servir em amor está vindo de onde? Está vindo de Deus. E aí você fica ligado nisso. Sabe por quê? Eu vou falar. Se você não serve, né? Viver para servir, servir para viver. Se você não vive em serviço aqui nesse mundo, naturalmente você está fora da sua missão, vamos dizer assim, da sua existência natural, tá? Então a sua existência natural é você andar nesse mundo ou cumprir a sua encarnação fazendo o serviço. No Bhagavad Gita, Deus diz que o maior de todos os serviços é servir, é passar esse conhecimento. Então aqui, enquanto eu falo para vocês, esse conhecimento que é védico, que está relacionado à estrutura de existir conscientemente no mundo, significa que eu estou fazendo a maior de todas as caridades, tá? Então, se você quer ser realmente uma pessoa caridosa nesse mundo, generosa, que tem compaixão dos outros, estude o conhecimento que Deus nos traz, que os mestres deixam, e realize esse conhecimento. A partir do momento que você se ilumina com essa sabedoria divina e passa assim ser um servo natural de Deus dentro desse aspecto da sabedoria e do amor, você está satisfazendo ao máximo o divino. Porque não adianta você ficar passando conhecimento ou sabedoria que são temporários, que são ilusões. Tá? Não adianta isso. Você tem que passar o conhecimento eterno para a pessoa. Isso é mais importante do que você dar dinheiro, do que você tentar assim, fazer o bem de alguma maneira, mas estando destituído desse complemento, que é o principal, né? Da pessoa entender quem ela é, o que ela está fazendo nesse mundo. Esse é o segredo por trás de todas as ações que temos. Se você quer ter uma ação que traga prosperidade, que traga progresso espiritual, que traga satisfação interior, você tem que naturalmente servir. Então esse serviço é que você tem que ter em mente. O próprio Deus no Bhagavad Gita fala, somente através do serviço devocional é que eu posso me revelar para você. Essa atitude de viver como um servo nesse mundo, com devoção, com amor, é que vai te dar a realização de Deus. Compreende como é simples isso? É muito simples entender isso. Então você tem que agir nesse mundo. Acontece que a pessoa, quando não tem esse conhecimento aqui que eu estou tentando explicar, ela se julga o corpo material. Então ela se julga um eu que é o centro do mundo. Ela esquece que Deus que é o centro de toda a existência. E que esse Deus, estando no coração dela,
como alma, esse coração místico, então Deus é o centro do seu centro. E daí você não tem que agir para o seu desfrute, para a sua intenção egoísta. Tá pegando? Por isso que as pessoas estão insatisfeitas. Porque, na verdade, sendo a natureza eterna do Espírito o serviço devocional, quando você começa a servir o seu ego, a sua mente, que são apenas instrumentos para você evoluir aqui nessa existência material, naturalmente, você passa a se frustrar com a existência. Ninguém está satisfeito em viver nesse mundo servindo a si mesmo. Então, como é que você serve a você mesmo? Servindo a Deus e ao próximo. Tá? Então essa é a forma, amar ao próximo como a ti mesmo. E esse próximo está incluído também Deus, né? Principalmente, já que Deus está em tudo e em todos, no coração de todo mundo, como a super-alma. Então são coisas básicas que, se você tiver essa sabedoria, esse entendimento, e você recebe esse presente, né, da sabedoria, do entendimento, e passa a se comportar aqui nesse planeta com esse intuito de viver o bem divino, nessa configuração de dar o seu espírito para os outros espíritos, assim como o Espírito Supremo de Deus, ele se dá para todos nós, a graça, a misericórdia dele. Então lá no Bhagavad Gita, o próprio Deus está falando, olha, se você viver em serviço devocional a mim, que significa o serviço ao todo e a tudo, nesse sentimento amoroso de compartilhar, de corresponder, de ajudar, de dar sempre uma luz para as outras pessoas, para elas entenderem esse mundo de Maia, da ilusão, então naturalmente você vai se tornar feliz. Certo? A felicidade está exatamente nisso, que você já está iluminado na sua felicidade própria. E para você aumentar essa felicidade, você tem que expandir essa felicidade para o mundo, para os outros, mesmo dentro da ilusão. Assim, Deus, por exemplo, ele é supremamente feliz. Na verdade, ele é a fonte de toda a felicidade. E para Deus expandir a sua felicidade, ele expande a nós, os espíritos, para ver essa interação, essa correspondência amorosa de existir, de ter consciência, de ser simplesmente bem-aventurado, porque que legal, eu entendi o plano de Deus, que no mundo espiritual, lá todo mundo está servindo amorosamente a Deus, sem nenhum traço de ego. Mas aqui no mundo material nós esquecemos quem somos, esquecemos que somos servos amorosos de Deus, esquecemos de Deus e a nossa natureza, o nosso natural que é servir, está querendo se manifestar. E aí você passa a servir a você mesmo, certo? Você passa a servir a você mesmo, no nível do ego. E lá no Bhagavad Gita fala, você pode, esse serviço pode estar no modo da ignorância, pode estar no modo da paixão, ou pode estar no modo da bondade. Mas a maioria das pessoas sempre serve esperando algo em troca. É um serviço interesseiro. Compreende? Tudo nesse mundo é um mundo de interessados, interesseiros. Seja na política, na religião, todo mundo está querendo ganhar com o ato de querer ajudar alguém, ou até mesmo passar o conhecimento. Dessa forma, né? Deus está falando, né? Deus vem a esse mundo, fala, por exemplo, o Bhagavad Gita, ou vem um mestre e fala alguma escritura. Assim, eles não querem ganhar nada com isso. Não criam, assim, religiões. Não tem intenções secundárias, apenas é o gesto de caridade. Se você está iluminado, certo?
se você está ouvindo essa palestra agora, essa aula, essa reflexão, e você vai se situar agora em serviço, entendendo exatamente como é que isso acontece, naturalmente você vai ficar iluminado. Iluminado é você se posicionar naquilo que você é naturalmente, na sua capacidade de ser. E se você é um servo eterno, amoroso de Deus, seja aqui no mundo material ou no mundo espiritual, em sendo assim, um servo em contínua progressão de serviço, isso vai se tornando uma perfeição. E lá no mundo espiritual, no reino de Deus, é onde essa perfeição em corpo espiritual você manifesta plenamente. Mas isso está sempre se expandindo. E aqui nesse mundo material, você, esquecido de tudo isso que eu estou falando aqui, você passa a servir o seu ego, a sua mente. Você está servindo a ilusão, a maia, a essa energia onde você está tentando ao máximo desfrutar fisicamente e mentalmente desse assim chamado, né, mundo material, tá? Então espero que vocês tenham conseguido absorver de alguma forma toda essa informação que vem diretamente dos lábios de Deus. Não sou eu que estou inventando isso, eu me tornei um servo amoroso de Deus, né? Um devoto de Deus, e para isso não precisa botar roupa, ou uma roupa estranha, uma indumentária, ou viver num lugar X sagrado. Se você quiser, você bota a roupa. Se você quiser ir para um lugar sagrado, você coloca, você vai também. Se você quiser fazer certos rituais, você faz também. Mas isso não é tão importante quanto a concepção e a intenção, momento a momento, daquilo que você está vivendo. Logo, se eu sou um servo eterno de Deus, e Deus fala assim, poxa, a coisa mais importante que você pode fazer nesse mundo aqui material, que é o mundo de ilusão, onde as pessoas estão dormindo, é tentar despertá-las com esse conhecimento. Certo? Então é o que a gente está tentando falar aqui. Quando Deus veio, tá? Isso aí é o poder de Deus, ele pode vir como energia, pode vir como um fenômeno, pode vir pessoalmente. Deus faz tudo o que ele quiser. Assim como quando Deus veio, o que ele fez? Ele passou esse conhecimento, ele deu o exemplo de como ele deve se comportar nesse assim chamado conhecimento espiritual, certo? E depois ele partiu. Porque Deus fala assim, a partir do momento que você se situa na sua posição de serviço nesse mundo, que é a sua posição eterna, e você desenvolve amorosamente esse ato de servir, expandindo a sua consciência que está relacionada com Deus, porque você entende que você está amando e servindo a Deus em tudo, seja na ilusão ou na realidade. Se você faz isso, automaticamente você entra na vibração da verdade pura. E nessa vibração você se liberta. Por quê? Porque você está agindo nesse mundo já no contexto real daquilo que você é. Mas se você não faz isso, se você está com muito egoísmo saliente, né? Você pode estar querendo servir a si mesmo para se dar bem nesse mundo, para ser alguém assim, muito famoso, muito incrível, ter muito poder, muito dinheiro, se destacar, onde todo mundo vai elogiar você. Se você realmente está nesse tipo de energia, então naturalmente você não vai estar situado do modo que Deus está falando. Compreende? Então tem o serviço no modo da ignorância, que é um serviço que você faz totalmente inútil, tá? Totalmente inútil quando você quer ajudar pessoas que não querem ser ajudadas, ou pessoas que vão se auto-prejudicar com a sua ajuda. Isso é uma ajuda no modo da ignorância, é um serviço inútil. Se você serve só com interesse, você não está acrescentando nada na sua vida. Tem algum
Tudo bem, você vai fazer bem para outra pessoa, mas não está rolando essa energia que eu estou falando aqui. E no modo da bondade você passa o conhecimento, mas é um conhecimento relativo, né? Maravilha isso aqui, ó. Pisar nas folhas de uma floresta. Então as folhas aí estão me servindo, ó. Estão servindo como um tapete para mim, para não machucar meus pés. Maravilha. De modo que você tem que saber exatamente o que deve ser dito, baseado na autoridade divina. Não é algo que você está simplesmente explanando do nada, de uma ideologia desse ego, sabe? Você tem que ouvir a Deus, servir a Deus. Dizem que o serviço devocional a Deus começa a ouvir e falar sobre Deus, ou cantar o nome de Deus. Então ouvir é a mesma coisa que você está lendo ali uma escritura onde Deus está falando coisas, mas você não aceita aquilo com fé cega, né? Simplesmente aceito isso. Não, você tem que realizar aquele conhecimento. Por que você busca o conhecimento? Para realizar aquele conhecimento, e aí você faz a prática daquele conhecimento realizado, que você passa a servir a todos nesse assim chamado mundo material. E assim, depois que você está vivendo na prática desse serviço, naturalmente você coloca ele em ação nesse mundo, favorecendo a todas as pessoas para que elas se situem no espírito. Não adianta você querer falar sobre serviço devocional, falar sobre a sua posição eterna, se você não está, né, situado no espírito, naquilo que você é. Então, em primeiro lugar, se ilumine. Por exemplo, você está ouvindo essa instrução aqui, o Bacta alemão falou X, falou Y, então agora eu estou consciente de que eu sou o servo eterno de Deus e eu vou me situar nessa posição. E se situando assim nessa posição de um devoto de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, porque só quando você ama ao divino sobre tudo que você pode amar a todas as outras coisas, tá? E pode, inclusive, amar a si próprio. Então, o egoísmo espiritual é o recomendado. Amar a si próprio em Deus, iluminado em Deus, tá? E nessa iluminação, que não é nada demais, já que é a sua posição eterna, só que você esqueceu disso, você vem aqui, igual o Bacta alemão, e faz uma aulinha. E essa aulinha, como a gente falou, desde do início, né, da nossa reflexão aqui, você vai ser inspirado por Deus. Tudo é feito nessa cocriação com o divino. Compreende? Nada é feito assim em vão. Quando eu cheguei aqui para fazer essa aula, na verdade, nem sabia o que ia falar. Mas contemplando a maravilha da natureza, certo? Até os passarinhos começaram a cantar mais forte, não tinha nenhum passarinho. Mas tão logo eu comecei eu achei o local, parece que os passarinhos falaram, é aqui, alemão, é aqui, é aqui. Porque eles também queriam ouvir, você pensa que o passarinho não ouve. E o passarinho está servindo a gente o quê? Cantando. Imagina quantos passarinhos, quantos sons diferentes que Deus usa através das aves para nos dar aquela melodia gostosa. Olha que lindo isso. Então só de você parar, tá ouvindo o mar, os passarinhos, uma cachoeira, contemplando o verde, contemplando as flores, essas bananeiras lindas aqui, né? Só de você estar contemplando isso, já é divino. O que você quer mais? Só de você estar respirando, olha, respira agora, olha que bênção isso. Só de você estar vendo, enxergando, se você tem uma possibilidade de estar caminhando, se você tem saúde, de modo que tudo é maravilhoso, tudo é um presente de Deus. Deus está te servindo sempre, em tudo, da melhor maneira possível, mas o nosso ego, ele complica tudo. Ele complica tudo, ele não sabe viver uma vida simples com um pensamento elevado. Nosso ego, ele quer ser o centro do mundo.
ele quer que todo mundo o observe, que ele quer ter importância. Por que ele quer ter importância? Porque ele é carente de bem-aventurança, de felicidade. Por isso que as redes sociais aí ganham bastante adeptos, porque todo mundo quer ser elogiado pelo que faz e detesta a crítica. Então isso é o ego. O espírito não tem nada a ver com isso, tá? Então quando eu estou fazendo uma aula aqui, elogio, crítica, para mim tanto faz. Eu simplesmente estou repetindo o que o divino me manda fazer. Se para ele, se para o divino, eu estar aqui explicando para vocês que vocês têm que ser servos dele em amor, se você não faz isso, você é um servo da ilusão. Porque tudo é Deus, não existe Deus e a ilusão. A ilusão é um processo do egoísmo que está rejeitando Deus, aquele rebelde a Deus, não aceita, eu sou um ateu. Tudo bem, você pode ser ateu, pode ser o que você quiser, isso é problema seu. Mas se você busca o conhecimento, se você ouve o que eu estou falando aqui agora, mesmo o mais assim, pecador, o mais ateu, né? Vai falar assim, pô, há um bom senso nisso que essa pessoa está falando e que ninguém me falou. Então, se você tem a informação do conhecimento, e eu recomendo a você que estude, medite, né? Na verdade, o real conhecimento, ele está dentro do nosso coração. Nós somos nós somos Satchitananda. Então, Titi significa que nós temos essa ligação com a consciência infinita, com conhecimento pleno, já está tudo dentro da gente. Você não precisa ficar buscando do lado de fora. O lado de fora é só para dar um reforço, compreende? Mas esse conhecimento, ele já é você, essa consciência. Você só tem que manifestar essa consciência. E daí você vai saber tudo pela intuição, não pelo intelecto. O intelecto é ligado à Maya, à mente. E a intuição é ligada ao espírito, a Deus. Deus é a intuição suprema, que é relacionado com por exemplo, com a inteligência. Onde nós estamos aqui agora, né, confabulando essa aula, né, com discernimento, com entendimento do que estamos falando, sem estar especulando. A maioria das pessoas falam muita coisa, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e todo mundo assim meio temeroso, né, temeroso de que vai acontecer isso no futuro. E quem está com medo é o ego. Quem está com Deus não tem esse problema do temor, né? Lá no Bhagavad Gita, Deus fala, a primeira coisa que some do devoto é o temor, porque ele realizou o divino, ele está vivendo nessa graça, nessa misericórdia. Ele está levando, né, o devoto é o espírito que está levando o corpo humano dele a ser um informante divino aqui nesse planeta. Então, quando vem Deus, quando vem os mestres, todo mundo é informante. Deus também é um informante dele mesmo, ele vem falar sobre ele mesmo. E aí você tem que ter essa curiosidade. Pô, se Deus está falando lá, por exemplo, estou dando o exemplo aqui do Bhagavad Gita, que é uma escritura bem simples, que é o manual de você escapar dessa maia, dessa ilusão. Naturalmente, se você estuda o Bhagavad Gita, se você ouve os devotos falarem, assim como eu estou falando aqui, naturalmente você vai pegando essa informação e vai entendendo coisas que antes você nem tinha pensado sobre isso. Por isso que nós estamos aqui nesse mundo material, como almas, num mundo assim chamado de expiação para regeneração, ou de terceira dimensão para quinta dimensão. Nós estamos aqui independentemente de qualquer coisa. Se o mundo vai ficar iluminado, se o mundo vai se destruir, não importa. Você tem que entender que dentro dessa forma humana você tem uma inteligência e Deus habita junto com você para vocês interagirem nessa sabedoria, nesse amor, nessa devoção, nesse serviço, para que um dia você, após a morte desse corpo, não precise ficar voltando nesse ciclo de nascimentos e mortes. Para você receber outro corpo, para que você quer outro corpo? Então, se nesse corpo você recebeu esse conhecimento, naturalmente, você vai se posicionar dentro dessa sabedoria. Para quê? Para que você fique numa vibração purificada,
que é conseguida através do serviço devocional, onde você sempre quer o bem, onde você é um fenômeno sempre de amor, você evita toda negatividade, todos os sentimentos densos, pesados, porque você está observando agora a sua mente. E ao fazer isso, você purifica a sua capacidade de receber a revelação de Deus. E é para isso que nós estamos aqui nesse mundo, para receber a revelação do divino. É isso que os mestres e Deus vem falar. Deus fala assim: renda-se a mim, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, me adore. Realize quem eu sou, eu estou aí no seu coração, mas você está tão preocupado com o seu ego, com o seu corpo físico, com sua mente, nesse sentido em que você está esquecido do espírito completamente, tá? Então você tem que se preocupar com o seu corpo e com a sua mente, igual, por exemplo, eu estou fazendo aqui. Eu quero ter um corpo saudável, uma mente dinâmica, uma inteligência intuitiva, para que eu possa vir aqui e falar coisas para vocês e para mim mesmo, porque sempre que eu falo, eu estou aprendendo, tá? Já que a gente está aqui inspirado por uma força divina. E aí, nessa forma humana, você tem que simplesmente chutar o balde de Maia. Não aceito mais a ilusão, porque agora, pelo menos, eu tenho um conhecimento mínimo do que eu sou eternamente e do que eu devo fazer nesse mundo, junto com o divino que está em meu coração, para que eu me qualifique de tal maneira, em vibração amorosa, para me dar uma oportunidade de deixar que Deus se revele para mim. Deus, ele não vai se revelar para você se você está todo contaminado, se você está vivendo no falso ego, se você é um cara totalmente ambicioso, orgulhoso, ansioso, está sempre no futuro, nunca está vivendo em seu coração místico. Se você não está assim, você pode rezar, você pode fazer o que você quiser, ir na igreja, ir nos templos, se associar com devotos, isso não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. A coisa mais importante, certo, é você se situar na posição de serviço devocional, que começa com o ato contínuo de ouvir, cantar o nome de Deus, ou falar de Deus, ou ler sobre Deus, lembrar do divino, se tornar devoto dele, pensar sempre nessa questão superior, espiritual, certo? Orar nesse sentimento de gratidão, não para pedir nada, servir ao divino sempre que a oportunidade aparecer. Dessa maneira, assim, você tem que interagir mais com esse fluxo espiritual. Então esse mundo aqui, esse mundo maravilhoso, ele é a natureza de Deus. É o universo divino manifestando, expressando milhões, centilhões de tipos de formas diferentes, de consciências, trabalhando nessa questão de simplesmente entender quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, e aqui é meu lugar, ou existe uma realidade superior que combina com a frequência divina. E esse lugar é aquilo que fala, é o reino de Deus. O reino de Deus, ele está aqui no seu coração agora. Então, se você se situa nesse reino de Deus, naturalmente, você já está nessa questão do lugar espiritual. Vivendo com o divino, existindo em Deus, respirando em Deus, se movendo em Deus. Você vai entender isso plenamente, porque você simplesmente despertou. Não há mistério. Eu acho que o mistério, a coisa mais misteriosa, é a pessoa viver em Maia, esquecida dela mesma, vivendo nesse ego, nesse egão, né? Superego. E a pessoa está tentando conquistar tudo nesse mundo, mas está sempre insatisfeita, fracassada e fica perdendo vários corpos. Então isso aí que é misterioso. O mistério, né, lá na filosofia védica tem
um sábio que falou assim, perguntaram para ele, qual é o maior mistério para você? Aí ele falou assim, o maior mistério é que todos os dias morrem milhares e milhares de pessoas, mas as pessoas pensam que não vão morrer. Elas não têm uma urgência para entender isso. Você fala assim, uau, está morrendo. Aí, o que é a morte? A morte é a única coisa que você realmente tem certeza nesse mundo. Então você tem que perguntar, mas, poxa, eu também vou ter que abandonar meu corpo algum dia, a qualquer hora, não sei quando. Tudo pode acontecer nesse mundo. Mas eu não estou interessado nisso, porque tudo que você vai conquistar aí na sua vida, todos os desejos, todos os prazeres que você vai ter, relacionamentos, status, lugares de poder, coisas, objetos, tudo isso aí vai acabar com a morte. Aí você tem que se perguntar, mas qual é a vantagem de eu me esforçar tanto para conquistar as coisas de Maia, se no final isso aí não vai adiantar nada? Só com esse argumento, se você for um pouquinho mais inteligente, você vai falar, não, tudo bem, eu vou manter a sobrevivência desse corpo dentro do nível razoável, mas eu entendo que aquele Bacta lá, aquele Bacta alemão falou que eu tenho que me iluminar e me situar na minha posição real desse mundo, que é eu me tornar um servo eterno de Deus. E que Deus está no meu coração. E que se eu entrar em meditação pedindo a Deus para se revelar para mim, dentro desse aspecto de serviço contínuo que eu vou começar a fazer, e essa revelação vai acontecer, e isso é a verdade que vai nos libertar desse mundo. Porque quando Deus se revela, naturalmente o espírito que você é, como parte dele, integrativa, também se manifesta. Então, Chaitanya Mahaprabhu, que era a própria encarnação divina também, ele falou, é o néctar pelo qual você está sempre ansiando. É essa realização completa daquilo que você é e da sua integração com Deus, onde você vai existir num tipo de consciência completamente diferente do que o que você tem agora, que é totalmente limitado no intelecto e na mente. Então isso é o que significa ser livre, liberdade, né? Quero ser livre, né? Porque o ego, ele nunca é livre. Dizem que, fala-se que a maior prisão é você achar que você é livre, mas na verdade você está completamente dependente de um sistema assim, demoníaco, que não está interessado na espiritualidade. Então, liberdade de fato significa que você alcançou no seu coração a realização dessa presença de Deus e da sua condição espiritual, e você passa a viver no mundo livre, nesse serviço à vida. Você é a vida. Você está se servindo a você mesmo, e a mente, ela sempre quer saber, sim, mas e depois? E depois? Depois não importa, o que importa é o que você tem que fazer agora. E o que você está fazendo agora é o que importa, só existe o aqui e o agora. Enquanto eu estou aqui falando, eu estou andando na existência de Deus. As minhas palavras são a potência de Deus no meu coração, que Ele está me dando a oportunidade de ser usado como um instrumento. Então eu mesmo não estou fazendo nada. Não sou eu que faço a obra, né? É Deus que faz a obra, tá? Então temos que realmente pegar forte. Temos que ter esse entusiasmo, essa determinação. No começo era assim, no começo eu era nervoso. Não, eu quero saber quem é Deus, quero saber o que eu estou fazendo nesse mundo. Eu olhava para o universo, para as estrelas, o que é isso tudo, que loucura é essa? Então a forma humana é para fazer isso. E eu ficava assim muito nervoso, mas de tanto perturbar o divino com as minhas perguntas, com o meu desejo intenso de querer realizar isso, Deus que está no meu coração, Ele está olhando. E aí ele naturalmente se manifestou para mim. E Deus, Ele quer se manifestar para todo mundo, mas você tem que deixar, você tem que querer isso. Imagina, você é eterno.
Pensa nisso, pensa agora. Você aí que está me ouvindo, você é um cara eterno. Mas o que acontece? Você esqueceu disso. Você acha que você só vai viver essa vida aqui e acabou. Isso é fuga. Imagina, você é eterno e eternamente tem tantas coisas para aprender, tanto amor que você pode expandir, tantos níveis de felicidades inimagináveis que você está destinado a ter, além dessa forma física humana, que é bem pesada, né? A forma humana ainda é um estágio, tipo, adolescente no caminho espiritual. E daí você é eterno, cara. Você é maravilhoso, você é um filho de Deus. Você está aqui nessa existência, mas está cultivando coisas do ego que está fazendo você ficar insatisfeito, triste. E por causa disso muita gente entra em depressão, muita gente tira a vida física, querendo fugir. Você não vai fugir, você tem que obter o conhecimento e viver de acordo com esse conhecimento. Aí a sua ansiedade, a sua depressão, seu medo, sua especulação, tudo isso vai embora. Por quê? Porque você realizou o divino no seu coração, você está vivendo isso. Mas, infelizmente, as pessoas complicam tudo, né? Arranjam um jeito de fazer confusão. Uma coisa tão simples. Você existia em Deus e Deus existia em você, nessa correlação, nessa integridade co-criativa. Então, iluminado, a pessoa iluminada, ela não tem mais que você, ela tem menos, porque ela retirou tudo aquilo, aquela bagagem de conhecimento, aquela ansiedade, aqueles desejos estranhos, tudo isso aí foi embora. Para um iluminado, tudo é divino. Então, como fala assim, eu sou a luz do mundo. Não tem essa expressão? Eu sou a luz do mundo. A consciência, né? A luz é consciência. Então eu sou a consciência do mundo manifestando a luz suprema. Eu sou o raio do sol luminoso manifestando o brilho totalmente de luz do sol. É isso que você tem que fazer. A partir daí você só caminha para a gratidão. Porque nada vai te faltar nesse mundo, nada. Se você estiver iluminado, tudo mais vai ser acrescentado na sua vida, né? O mestre bem nos comunicou isso. O próprio Deus no Bhagavad Gita, ele está falando: eu vou trazer para você o que te falta e vou manter o que você tem. Proteção completa. Cadeado, você está com um cadeado interno na sua vida. Então o que te falta é o conhecimento espiritual. É a realização. O resto tudo você já teve em várias vidas, vários planetas, vários universos, várias formas, né? Agora, nessa forma humana, tente obter o acréscimo espiritual, para você realmente se libertar completamente dessa frequência aqui material, que não é ruim. O mundo não é bom nem é ruim. Se você está vivendo no ego, o mundo ele é inadequado, vai fazer você sofrer. Agora, quando você recebe essa sabedoria que eu estou passando aqui agora e se situa no Espírito em Deus e passa a viver nessa atitude de serviço devocional que vai fazer com que Deus se revele para você, o mundo é maravilhoso. O mundo é obra de Deus. Olha aí, ó. Parar, ouvir os passarinhos. Ouvir os passarinhos é contemplar Deus. O mar, o verde, o céu. Você contemplar seus pensamentos que estão glorificando o divino. Tudo isso é contemplar Deus. Pensa sempre em mim, como diz o divino, né? Só que você esqueceu, isso é uma pena. É isso que a única coisa que deixa um devoto de Deus triste, entre aspas, é ele ver que as pessoas, mesmo recebendo todo esse conhecimento, não dão nem um passo assim em direção a Deus. A mente dele está completamente presa nas armadilhas materiais. E aí a pessoa está sofrendo, está reclamando, está estressada, acha que ele é que está conseguindo tudo na vida dele. Ele não está entendendo que ele está vivendo em Deus e que é só você trocar essa energia com o divino
e que está tudo certo, que está tudo bem, que é isso que você tem que fazer. E o barato da eternidade, já que você é Sat, Chit, Ananda, Sat, você é eterno, você é o ser, você existe, você é. Então, naturalmente, você tem que ser em Deus. Deus é a sua consciência de ser. E aí você tem que ser o quê? Um servo eterno, amoroso de Deus. Porque você é Deus em ação, em serviço. E o serviço a Deus é serviço espiritual. E o serviço a Maia é o serviço material, serviço egoísta. A partir do momento que você entendeu integralmente o que eu estou falando aqui, pelo menos em teoria você já está livre. Agora só falta os 50% de prática. E estando assim, você já não tem mais nada a fazer nesse mundo, né? Game over. Game over. Aí acabou para Maia. Acabou para Maia, a ilusão. Tem aquela música, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então isso aí tem que ser no lado espiritual, não no lado político, de acordo com como foi feita a música, né? Então, vem, vamos embora, que sair desse mundo material, que Deus já está nos esperando no coração. Esperar não é saber, é que você está caminhando na ignorância, está deixando para depois, está procrastinando. Quem sabe, quem está recebendo esse conhecimento, não espera, faz a hora acontecer. E a hora é toda a hora. Toda hora. Todos os dias, todos os momentos, é hora de você se conectar com Deus no seu coração. Certo? Essa ilusão é uma energia de Deus também. Assim, quando você está em Deus, ele tira a ilusão. Game over. Acaba o jogo. Porque a gente vive numa espécie de holograma universal. Tudo aqui é uma espécie de... é um joguinho. Com esse avatar aqui alemão. Olha que lindo. Então a ilusão é a ilusão. Ela pode ser um sonho, pode ser um pesadelo. A ilusão pode ser bonita quando você vê que tudo é Deus manifestado. Ou a ilusão pode ser feia quando você pensa que você é o centro do mundo e que todo mundo está aqui nesse mundo para te servir. Aí você tem um grande ego, um grande cargo, né, político, empresarial. É uma pessoa assim que esqueceu, né? Tá fora de moda. Então espera aí que nosso planeta progredindo agora para a quinta dimensão, as pessoas comecem pelo menos a acordar e entender que é um espírito, que a gente possa estar aí fazendo o melhor serviço para a humanidade, com humildade, com simplicidade, e deixa a vida acontecer. Deixa a vida acontecer no propósito divino. Aí, ó. Beleza plena. O aspecto mais atrativo de Deus é a beleza. Beleza plena, né? Então esse mundo todo aí é a beleza de Deus manifestada. Inclusive você, essa forma humana também é um modelo, né, holográfico que Deus criou, incrível, para realizá-lo. É isso aí, gente. Passei o conhecimento aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Reflitam, porque essa é a totalidade do conhecimento. Conhecimento é poder. Se você tiver esse conhecimento que eu estou falando aqui e levar na sua vida, já era, você vai sair do jogo. Só fica no jogo porque você quer, porque você é teimoso. Então, muitos mestres vêm aqui, falam, a gente tenta repetir aqui o que Deus falou também, mas não vibram no que tem que vibrar.
E aí fica nesse sentimento de que o mundo é ruim, que Deus fez o mundo errado. Só sabe criticar, as pessoas só sabem julgar, criticar e não querem fazer nada. Querem o salário família de Maia e não querem se esforçar para receber o salário do amor divino. Então é meu desejo sincero que vocês venham fazer parte aqui do nosso time, dos devotos, das pessoas que estão interessadas em coisas superiores, não de forma teórica, mas de forma pura, certo? De entrega, de renúncia, de desapego. E aí as coisas vão realmente terem um significado real na vida de vocês. Além de religião, além de filosofia, além de blá 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 mental, de especulação. E quando você estiver vivendo nessa energia divina, tudo está bem. Aproveita aí até a hora da morte dessa estrutura física. Você está vivo de fato, você não está morto, você está vivo de fato. Seja aqui no mundo da ilusão, que não é mais mundo da ilusão para quem se iluminou. Ou o mundo da escuridão, né? Mundo da escuridão. Se você se iluminou, você está na luz. Se você está na luz, significa que você está vivendo no Espírito e no Divino. E se você está vivendo no Divino, momento a momento, porque você se decidiu a isso, você se libertou da ilusão, escapou de Maia, da roda de Sansara, de nascimentos e mortes. E aí você vai se divertindo nesse mundo, passando conhecimento, cantando o nome de Deus, lembrando sempre desse conhecimento que eu estou falando, momento a momento, porque lembrar dessa sabedoria dá bem-aventurança, dá regozijo. Você tem prazer de ouvir constantemente a sabedoria divina. É o alimento da alma, né? É o pão nosso de cada dia, real. E fazendo isso, você se torna uma pessoa feliz nesse mundo. Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu desejo para vocês todo o meu amor, o meu carinho. Vamos compartilhar sempre os assuntos elevados. Só de estar contemplando essa natureza hoje, eu já ganhei o dia. Eu vim aqui fazer uma aula para vocês, mas eu é que ganhei o dia. E esse dia vai continuar todos os dias, porque não existe o tempo e o espaço para quem está iluminado. Você vive somente no aqui e agora, e o divino, ele vai fornecendo tudo para você. Não que você fique parado, preguiçoso, esperando as coisas, ou se você é um interesseiro, né? Simplesmente você está com Deus, você está se relacionando com o universo desse modo puro, como uma criança, né? Na existência de Deus não nos falta nada. Então, para fechar aqui, eu vou terminar com um salmo que diz assim: é desejo de Deus que prospereis e que tenhais abundância de tudo o que é bom e agradável. Essa é a verdade. E na nossa linha de amor a Deus, Bhakti Yoga, a gente sempre diz, né? Cante e seja feliz. Canta o nome divino. E seja feliz. O nome divino já é a própria felicidade manifesta na forma do verbo. Que coisa maravilhosa poder servir ao Senhor Supremo e deixar que Ele também nos sirva nessa relação de amor puro. É isso aí, um beijo no coração, muita luz, muita paz. Haribo!